É o momento de pararmos tudo, absolutamente tudo, para ouvir a palavra do Senhor. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Você que nesse momento se encontra na sua casa, nesta cozinha, ladeado da sua família, tomando este cafezinho abençoado. Meus parabéns para você. Você está no melhor lugar da sua casa, junto com a sua família. O inimigo tem investido de forma terrível, de forma brusca, na família. Quantas famílias já estão destruídas, outras, infelizmente, vão ser destruídas. Mas Deus não quer que a sua família venha a ser destruída. E para isso eu quero falar sobre a casa na rocha. A família na rocha. Aonde é que está a sua casa? Na areia ou na rocha? Se porventura você tem Bíblia na sua casa, mas se você não tem, tudo bem. Pastor, eu tenho a Bíblia no tablet, no meu celular. Então pegue nesse momento e abra Lucas capítulo de número 6, versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Psst. Traga sua atenção para cá. Preste atenção. Nós precisamos aprender algumas coisas aqui, nesta prédica, nessa exposição do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Primeiro ponto: todo aquele que vem a mim. Se nós queremos que a nossa casa realmente ela possa ter uma base, ela possa ser sustentada, nós precisamos dar esse primeiro passo: vir a Jesus, se aproximar de Jesus, estar perto de Jesus. Esse é o primeiro ponto fundamental. A gente tem visto tantas famílias desmoronar porque elas se afastaram de Jesus. Elas não estão próximas de Jesus. Isso é um fator primordial. Se você quer que a sua família, a sua casa tenha base, sustentabilidade, é necessário você se aproximar de Jesus, estar com Jesus, estar perto de Jesus. Todo aquele que vem a mim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pastor Fábio Cardoso, qual é? Ouve as minhas palavras. Você precisa atentar para os ensinamentos da palavra. Nós estamos pregando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias.
Agora a pergunta que eu faço para você: você está dando crédito na palavra? Ou a palavra só entra no ouvido e sai no outro? Então você precisa parar para ouvir a palavra. Ouve as minhas palavras. Dentro do seu lar, na sua casa, a palavra de Deus é escutada. Seu filho ouve a palavra. Sua esposa ouve a palavra. Seu esposo ouve a palavra. Não, pastor. Aqui só é músicas pesadas, funk, músicas de baixo escalão. Aí não tem como sua casa ficar de pé. Sua casa vai desmoronar, porque você não coloca Deus dentro da sua casa através da palavra. Quando você ouve uma canção, um louvor, ali está falando da palavra de Deus. Você está colocando a palavra dentro do seu lar. Você tem assentado com a sua família, você tem feito exposição da palavra de Deus, tem contado as histórias para a sua filha, seu filho, essa criança que está crescendo. Você tem contado a história de Jesus, o menino Jesus, Davi lutando com Golias, Davizinho derrotou Golias, o menino Samuel. Você tem contado as histórias da Bíblia Sagrada para a sua criança? Pelo contrário, você deixa ela o dia todo no celular, jogando. Como é que você vai ter uma casa sustentada na rocha? Não tem como. Então, o segundo ponto aqui é ouvir as palavras. E o terceiro ponto, pastor, Jesus disse: e as pratica. Praticar. Então, o terceiro ponto que é necessário é praticar. Então, preste atenção. Primeiro, vim a mim, ouvir a minha palavra e colocar em prática. Aí Jesus disse: eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então o Senhor vai mostrar agora a pessoa que vem a Ele, a pessoa que ouve a palavra dele e a pessoa que coloca em prática a sua palavra. Ele vai mostrar quem é. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Então preste atenção. Quem vem a Ele, quem ouve a palavra dele, quem coloca em prática a palavra do Senhor Jesus, é semelhante ao homem que edificou uma casa, mas ele cavou. A primeira coisa é cavar. Se nós queremos, meus irmãos, que a nossa casa seja edificada sobre a rocha, que nossa casa não venha cair, nossa família não venha cair, seus empreendimentos não venham cair, você precisa cavar. Você precisa cavar. Cavar fala de profundidade, você precisa se aprofundar, você precisa cavar. Para fazer um prédio precisa cavar valas. Aí observe bem, cavou, abriu profunda vala. Não foi uma valinha, não, foi uma profunda vala. Para fazer um prédio, fazer uma casa, tem que cavar com profundidade. Pastor, não estou entendendo. Deus quer que você tenha profundidade. Profundidade fala de intimidade, que você possa ter intimidade com o Senhor. Você precisa cavar, mas cavar com profundidade. É descer, é mergulhar, é se humilhar na presença do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Que para você manter a sua casa de pé, você precisa cavar, mas com profundidade, uma vala. Isso nos remete à intimidade, buscar a Deus de corpo, alma e espírito, descer com profundidade na presença do Senhor. E pôs os alicerces sobre a rocha. Observe bem que a pessoa que vem a Ele, ouve a palavra dele, coloca em prática,
ela vai cavar com tanta profundidade que ela vai chegar na rocha. Aleluias! Ela vai encontrar a rocha de tanto cavar, de tanto se aprofundar, ela vai chegar na rocha, ela vai encontrar a rocha. E a rocha é Jesus. No Velho Testamento existe um versículo que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, na medida que eu cavo, na medida que eu me aprofundo, eu vou encontrar a rocha. Não tem como eu não encontrar a rocha. E a rocha é Jesus. E quando a gente encontra a rocha, Jesus disse que esse homem colocou os alicerces sobre a rocha. Ou seja, ele fez um investimento na rocha. Então você precisa fazer um investimento em Jesus. Pega a visão. Você precisa fazer investimento em Jesus. Você precisa colocar os alicerces. É a sua vida, é a sua família em Jesus. Aí você tem confiado mais no homem, tem confiado no seu dinheiro, tem confiado no seu braço. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Não quer dizer que a gente não deve confiar nas pessoas, amar as pessoas. Mas maldito é aquele que confia no seu braço, na sua força, no seu poder, no seu poderio, no seu mandatário. Maldito é aquele que confia em si mesmo. Você precisa confiar no Senhor. O salmista escreveu dizendo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então você precisa entender isso aqui, que quando você cavar com profundidade, você vai encontrar a rocha. A rocha é Jesus. Aí você vai despejar, você vai lançar todos os alicerces nessa rocha, que é Jesus. Sabe o que vai acontecer? Jesus disse aqui: bateu com ímpeto, ou seja, com força, a torrente daquela casa, ou seja, o vento, a chuva, a maré, e não a pôde abalar. Essa casa não se abalou, porque tinha sido bem edificada. Que maravilha! É para você dar glória a Deus, é para você exaltar o nome de Jesus. Então observe bem, uma pessoa que cava com profundidade, encontra a rocha, investe na rocha, se lança na rocha, a chuva pode vir, a torrente pode vir o que vier, a pessoa não vai cair, ela vai continuar de pé, intacta, porque ela edificou a casa sobre a rocha. Agora, diferentemente daquele, mas o que ouve e não pratica, olha só, é só ouvinte. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim: eu já sou quase um crente, mas ainda não é um crente verdadeiro. Sabe aquele tipo de crente que vem na igreja, mas não muda, se esconde atrás da capa da Bíblia? Sabe aquele tipo de crente? Ah, pastor, eu conheço. E ele não muda? Não muda. Entra pastor, sai pastor, o problema não é pastor, o problema não é igreja, o problema é você, porque você é ruim mesmo. O problema é você. As pessoas mudam, se transformam, o Senhor transforma, mas você continua sendo esse crente marrento, briga com todo mundo, discute com todo mundo, não aceita nada, desconcorda de tudo. É você que não quer se consertar. É você que não dá lugar para o Espírito Santo de Deus. É por isso que você vive com um pé na igreja, um pé no mundo. Você não tem sustentabilidade, porque você só ouve, mas não pratica. Você não é um crente praticante. Assim como tem católico que não é praticante. Tem católico que diz assim: eu sou um católico não praticante. Eu sou um católico praticante. Tem crente que é praticante e tem crente que não é praticante. Só tem um rótulo de crente, só tem um rótulo de evangélico, mas não é praticante. As suas obras, suas atitudes, seus testemunhos não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus.
ele só faz ouvir a palavra. Ouve que é uma beleza, ouve o programa Impacto da Graça, ele ouve as mensagens, mas ele não coloca em prática. Ele não coloca em prática. Aí essa pessoa que não coloca em prática, Jesus mostra aqui o que acontece com ela. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. Olha só. Então a pessoa que ouve a palavra e não coloca em prática, a casa dela está sendo edificada sobre a terra, sem rocha, sem alicerce. Sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então uma pessoa que ouve a palavra e ela não coloca em prática a palavra de Deus, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre areia, sobre a terra, sem alicerce, sem a rocha. E aí, você quer ser um crente praticante? Ou simplesmente um crente ouvinte? Ouvir, meu amigo, até o diabo ouve todos os dias a mensagem. Todo dia ele ouve a mensagem. Deus quer que você ouça a mensagem, ouve a mensagem, e Deus quer que você coloque em prática a mensagem. O que você deve colocar em prática hoje aqui? Primeiro ponto, vim para Jesus. Ouvir a palavra e colocar em prática. Logo em seguida, cavar. Cavar significa orar, se consagrar, buscar a Deus. Cavar com profundidade, ou seja, descer mesmo, mergulhar mesmo, até encontrar o que? A rocha, até encontrar a presença, até começar a ter experiências com Deus, mudança de vida. Aí você lança os alicerces sobre a rocha que é Jesus. Aí, meu irmão, pode nascer, pode morrer alguém, o país pode estar em crise, pode vir presidente, pode vir despresidente, pode vir o que vier, mas ele continua intacto na presença de Deus. Pode aumentar a crise, pode acontecer o que acontecer, mas ele continua intacto. A casa não vai cair. Ei, não deixe a tua casa cair, não deixe a tua família desmoronar, não deixe a sua vida ser destruída. Abra, meu amigo, seus olhos para a realidade. Ou é ou não é? Não fique em cima do muro. Não fica só sendo um ouvinte da palavra. Torne-se um praticante da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um carro bom. Pastor, eu tenho uma casa boa. Pastor, não sei o quê. Meu irmão, você só tem bens materiais. Eu quero saber se você tem alicerce espiritual. Eu quero saber se você tem vida espiritual. Deus quer saber se você tem vida no altar. Se você está preparado mesmo para o arrebatamento, preparado para viver no céu, para morar no céu. E aí? Porque um dia a casa vai cair para todos. Os magnatas, os poderosos, um dia a casa vai cair. Eles estão achando que eles estão no poder, que eles têm muito dinheiro, pisa em cima de dinheiro, dorme em cima de dinheiro, mas um dia a casa vai cair para essas pessoas. E Deus não quer. Deus está usando-me, Deus está usando os pregadores, os pastores, Deus está usando tantas pessoas no Brasil e no mundo, para que a casa não venha cair, porque um dia a casa vai cair para aqueles que não se firmarem na rocha que é Jesus. Fique com essa palavra, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas, e que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente hoje e para sempre. E você diga amém, amém e amém.